Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Vim aqui com um vídeo, né, um pouquinho mais longo aí, mas não pretendo me alongar, né. Novamente, voltando um pouco essa questão da minha apresentação, né, anotei alguns pontos aqui para poder passar para vocês, para passando uma ideia do que eu estou procurando fazer aqui nesse vídeo, né, o que estou procurando fazer aqui no canal, né. Eu vim aqui falar um pouco mais sobre isso, sobre os vídeos, né, e a primeira coisa, para quem de repente deu uma olhada nos vídeos no YouTube, né, nesse canal vai ver, pô, mas tem mais de 26 mil inscritos e é a primeira vez que ele tá dando a cara aqui, é realmente a primeira vez que eu tô dando as caras aqui. Por quê? Porque enfrenta timidez, enfrenta aprendizado, falta um pouco de conhecimento, né? Então aos poucos eu fui postergando isso daí, né? Foi deixando pra lá. Mas vamos lá. Então é isso, né? Tem 26 mil inscritos por quê? Porque lá em 2017 eu nem sei explicar por quê, numa tentativa aí de talvez viralizar uma página, né, algo assim. Eu fiz alguns cortes de alguns vídeos do Padre Fábio de Mello, de músicas, né, pus a foto dele e coloquei a música. Fiz simplesmente isso, nas condições de aplicativos que tinham na época, né, e pronto. Coloquei e esqueci. Quando deu uns 3 anos depois, mais ou menos, 2020, um dia eu fui entrar na caixa de e-mails desse e-mail desse canal, né? Tinha muitas mensagens lá de pessoas, de comentários, né? Aí eu falei, nossa, mas que estranho isso daqui. Quando eu entrei, né, no canal do YouTube, me assustei, né? Tinha lá mais de 1 milhão de views no primeiro vídeo que eu postei, no vídeo que é mais viralizado, que nem vídeo é, né? Igual eu falei, uma foto com uma música de fundo, e mais de 15 mil inscritos no canal. Então, né, fiquei assustado, gostei, achei interessante, porém não dei sequência nisso. Por quê? Porque, igual eu falei agora no começo do vídeo, né? Problemas, né? Problemas de timidez, falta de incentivo, talvez de saber como que eu podia aproveitar esse momento, melhorar, usar o canal, né? Então ficou parado, né? Mas isso é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Eu não sei se é a questão de Deus sempre ter ficado colocando na minha cabeça essa questão, né? De poder fazer algo diferente e cortar o vídeo. Tô passando o caminhão da coleta lá, os cachorros estão latindo, os vizinhos. Mas então a questão da timidez, né? Falta de incentivo para ajudar, não tinha noção sobre isso. E outra, a questão do medo, do que as pessoas vão pensar, né? Isso é uma coisa muito complexa, né? Mas enfim, sempre ficou na minha cabeça, mesmo estando longe, né? Nessa época eu era pouco envolvido na questão religiosa, eu sou católico, né? Ia nas missas, mas nunca procurei me desenvolver melhor, aprender mais. Aí quando chegou, né, no ano de 2022, eu tive né, uma crise no meu casamento, eu tinha tido uma filha fazia pouco tempo, e a gente ficou alguns meses, né, bem se desentendendo e tal. Então, isso daí foi o que aconteceu. Veio um grande problema, depois uma grande mudança, né? Foi onde eu acabei me converti, né, de verdade, né? Não só estava indo na igreja por ir na igreja, né? Eu realmente senti a presença de Deus mais próximo de mim, né? Então eu comecei a ser mais assíduo, comecei a procurar entender mais sobre a religião, sobre o catolicismo, sobre Deus, né? E isso é algo que assim, eu não aprendi tudo, com certeza dei muito para aprender e estudo para isso, mas consegui, né, ficar mais, me integrar mais, me interagir mais, entender melhor, para me tornar uma pessoa melhor, me tornar um pai melhor, me tornar um marido melhor, né? Mas no canal aqui o foco não é falar sobre religião em si. Não vou ficar aqui discutindo a religião é essa é certa, essa é errada. Não é esse o foco. O foco é usar, né? Usar por meio dos profetas, dos santos, que por mais que algumas religiões não acreditam nos santos, eles tiveram e viveram e têm experiências e teve coisas na vida deles que são muito importantes e são exemplos para nós, né? Então essa é a minha intenção aqui no canal, usar essa vivência, né, de santos, outras pessoas bíblicas, outros personagens bíblicos, para poder trazer para a gente aplicabilidade na vida, para trazer aplicabilidade para mim, né, tanto na questão profissional,
né? Eu tenho uma ideia interessante aqui que é o que? A gente aprender, né? Eu aprender, e também para quem se sentir nessa posição, a gente cada vez mais conseguir aplicar, né, o que a gente aprende, toda a parte desse pessoal, na nossa vida profissional. Na nossa pessoal é importante, mas na nossa profissional também. A gente conseguir equalizar isso. Ser uma pessoa mais ética, uma pessoa mais correta nesses relacionamentos nossos em relação pessoal com profissional. Mas tudo pode mudar, né? Esse é o foco inicial, pretendo seguir essa linha, mas não é algo fixo, algo que eu pretendo também deixar aqui, não, vai ser sempre assim e ponto final, tá? Bom, todo o tempo é estudar, eu estou aplicando isso aos poucos na minha vida, isso é muito bom, né? Eu estou descobrindo aos poucos que estudar muito, quanto mais eu estudo, melhor ainda para mim. Eu ensinar, eu passar alguma informação, eu passar o que eu estou aprendendo aqui, também me faz aprender mais. Eu estou melhorando cada vez mais a minha busca por ler mais livros. Isso está sendo muito bom para mim, está sendo, eu não sei nem usar o termo mais aqui que poderia usar, de tão bom que está sendo essa questão, ter criado uma rotina, achado um espaço para poder ficar lendo e fazer leituras, né? No início a gente pode ser que não escolha muito especificamente algo muito mais técnico, só que só da gente começar a ler a gente já percebe o desenvolvimento melhor para a escrita, para falar, né, para ler, enfim, o importante é começar, né? Bom, eu não sou um exemplo para ninguém, né? Não vou ficar ditando regras aqui, a minha intenção não é essa, de longe, né, é essa, né? Mas a intenção é que eu possa, junto, né, com vocês, com quem quiser compartilhar comigo isso, digo no sentido de que também passa por isso, ou passando isso que eu já passei, e também está nessa fase de reconstrução, de crescimento, né, e compartilhando a experiência, e a gente vai aprendendo junto, né, caminhando junto, eu vou estudando mais, e nisso todo mundo vai ganhando com isso, né. E nesse ponto também ajuda a desenvolver melhor a minha questão da timidez, que para mim aqui fazer um vídeo é um desafio, né? Mas eu estou aqui para encarar isso. Então, para iniciar, né? Vou anotar aqui, para iniciar, eu escolhi aprender mais e compartilhar sobre a história de Davi. O rei Davi, aquele mesmo lá, o do Golias, que tacou as pedras no Golias. Por quê? Porque pesquisando eu descobri que ele tem muitas virtudes, né? Que são importantes e que são um exemplo para a gente que busca crescer melhor no pessoal, no profissional, né? Então, a gente associando essas virtudes dele, aplicando na vida, ajuda a gente a, né, progredir. Então, essas virtudes aí, só para falar por baixo, né, porque depois eu vou fazer vídeos distintos sobre cada virtude, são 3 sobre Davi. A virtude da coragem, a virtude da intimidade com Deus e a virtude da humildade para reconhecer os erros. São 3 pontos. Bom, por hoje é isso aí, somente até aqui que eu vou falar. Em breve eu pretendo, né, postar esses vídeos já falando mais sobre a história de Davi. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau.